A educação tem que ser neutra. Essa parada aí de ficar debatendo política na sala de aula, isso não tem nada a ver. Isso tudo é coisa de professores comunistas. Hoje em dia a gente só tem professor doutrinador. Bom, eu tenho certeza que vocês recentemente, em algum momento, já ouviram frases como essa. E é justamente para isso que eu tô aqui hoje, que é para falar. Educação, ela realmente é neutra ou ela deveria ser neutra? Meu nome é Federico Batista e esse é mais um vídeo do canal Teoria Crítica. Esse vídeo aqui, ele vai ser para debater um tema que ele sempre ressurge mais, com maior ou com menor intensidade, que recentemente tomou muita proporção no debate político, que é sobre a ideia de que a educação tem que ser neutra ou não. Esse é um debate que parece que ele vem dos últimos anos, mas na verdade ele já é bem antigo. E ele tem consequências políticas muito profundas, muito específicas e está a serviço de um certo tipo de ideologia. E é justamente isso que eu vou querer tentar debater aqui um pouco com vocês, trazendo então a leitura de um livro, para que a gente possa melhorar e aprofundar nesses debates. O livro que eu estou trazendo é o Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Bom, por que eu escolhi esse livro? O Paulo Freire é uma das minhas maiores referências, se não a minha maior referência. E esse livro aqui em específico é um que eu considero bem bom para quem quiser começar a ler, porque ele versa justamente sobre saberes necessários à prática educativa. E quando a gente está falando sobre educação e neutralidade, a gente está falando justamente sobre a prática educativa. Então eu acho que ele tem muito a nos mostrar. Em relação a esse debate sobre o que a educação é, se ela não é neutra, se ela tem que ser neutra ou não, eu vou tentar trazer aqui um debate a partir do movimento Escola Sem Partido, que foi um movimento que tomou muito à frente desse debate recentemente, alguns anos atrás, mas que agora está um pouco mais em baixa. Mas volta e meia surge alguma votação de um projeto do Escola Sem Partido em algum município, em algum estado, e é sempre um caos e ninguém entende muito o que está acontecendo. E bom, para a gente começar esse debate, eu vou tentar justamente perguntar então para o movimento Escola Sem Partido o que é neutralidade, ou para as pessoas que defendem ainda essa ideia de que a educação tem que ser neutra, o que é a neutralidade da educação? A gente pode ver que uma das frases que ficaram mais famosas e que o movimento Escola Sem Partido usou muito é a seguinte frase: em matéria de educação religiosa e moral, vale o princípio meus filhos, minhas regras. Aí tem uma certa noção de neutralidade no sentido de que, para eles, então, em algum momento, neutralidade significa não versar sobre determinados tipos de assunto. Então, por exemplo, em questões morais, em questões éticas, teoricamente, então, a escola deveria se eximir dentro de uma ideia de que a escola, na verdade, deveria só trabalhar certos tipos de conteúdo. Então, ela tem que trabalhar matemática, ela tem que ensinar a pessoa a fazer conta, né? Fazer 1 mais 1, raiz quadrada, potência. Ao mesmo tempo que ela tem que estar ensinando você a ler, a escrever, mas sem nenhum juízo ético, moral em relação a isso. E aí eu fico me perguntando, o que significa trabalhar filosofia dentro da escola se não debater ética? Que é talvez o grande campo que a filosofia sempre falou desde o seu início, ou pelo menos um dos grandes campos. Aí talvez a gente vê a linearidade dessa galera que fala que a educação tem que ser neutra, que diz que não tem que ter filosofia na escola. Mas às vezes, neutralidade para essa galera significa, por exemplo, falar sobre tudo. Falar sobre um tema das mais diferentes perspectivas, sem nenhum crivo de direcionamento, sem que você não direcione em nada esse processo. Então vamos pensar um pouco, quando a gente vê algumas vezes alguns projetos tentando colocar que criacionismo e evolução, teoria da evolução, tem que ser dados com a mesma intensidade, com o mesmo critério, com a mesma, de forma igualitária, quando a gente está falando de biologia, por exemplo. Ou, ao mesmo tempo, pensar quando a gente estiver falando na escola sobre o episódio da Itália fascista, da Alemanha nazifascista, e a gente simplesmente colocar que existem 2, 3, 4 tipos de visões sobre isso e que todas são iguais, e que todas iguais no sentido de relevância, que todas são completamente aceitáveis. Então, tudo bem se você, estudante, quiser ser um novo fascista. Percebe? É um pouco confusa essa noção de neutralidade. Nunca se define de fato o que é essa neutralidade. Isso tem um porquê. Falar de neutralidade na educação sem falar o que é educação, o que significa um processo educativo, significa mistificar isso tudo e usar isso ao seu bel prazer, ao seu próprio projeto de conservação de uma sociedade que
tá cheia de contradições. E para isso a gente vai começar a falar então do Paulo Freire. Porque quando a gente fala de educação, antes de qualquer coisa, antes de pensar na ponta do iceberg, que é se ela tem que ser neutra ou não, é importante a gente pensar que a educação, quando a gente está falando de sujeitos, a gente está falando de interações, a gente está falando de certo tipo de criação humana. E quando a gente fala disso, a gente tem que falar sobre o que somos nós, quem são esses sujeitos que são educados, o que significa. Por que nós, seres humanos, participamos de um processo educativo e qual é então a sua função nesse nosso ser social em que vivemos? Então é justamente para isso que o Paulo Freire vai chamar a atenção. Ele vai dizer o seguinte: aqui chegamos ao ponto que talvez devêssemos ter partido, o do inacabamento do ser humano. Na verdade, o inacabamento do ser, ou sua inconclusão, é próprio da experiência vital, onde a vida há inacabamento, mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade. Aqui, quando ele está falando de inconclusão do ser, ele está falando, de primeiro momento, que não tem nada que defina o nosso futuro, que não tem nada que defina para onde a nossa sociedade vai caminhar. A gente tem, claro, certas tendências históricas, concretas, materiais, mas isso não significa que está dado. Não significa que a gente não pode mais criar nada, socialmente falando e individualmente falando. A educação, ela se funda justamente num processo de criação. A educação, portanto, ela vai ser um processo de criação entre sujeitos diferentes para a construção, então, de novos imaginários, de novas formas de vida e de novas formas de pensar sobre o mundo. E é mais ou menos isso que ele vai falar no seguinte trecho. No momento em que os seres humanos, intervindo no suporte, foram criando o mundo, inventando a linguagem com que passaram a dar nome às coisas que faziam com a ação sobre o mundo, na medida em que se foram habilitando a inteligir o mundo e criaram por consequência a necessária comunicabilidade do inteligido, já não foi possível existir a não ser disponível a tensão radical e profunda entre o bem e o mal, entre a dignidade e a indignidade, entre a decência e o despudor, entre a boniteza e a feiura do mundo. Quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz de novo a imperiosidade da prática formadora, de natureza eminentemente ética. Aqui, quando ele diz de suporte, é justamente o ambiente, é o lugar em que nós vivemos, em relação a tempo e espaço que a gente vive, que a gente compartilha. Se a gente for pensar nos dias de hoje, a gente age na sociedade, na natureza, de forma coletiva, o tempo inteiro. E quando a gente está fazendo isso, a gente está em contato direto com processos. E a gente está sempre tentando entender esses processos, tentando entender o que está à nossa volta. A ação dos sujeitos que estão agindo sobre o mundo e a nossa própria ação. Quando a gente se depara com uma coisa que a gente não conhece, com algum tipo de realidade diferente do nosso, o que a gente faz é produzir certos tipos de juízo, é produzir certos tipos de ideias, é produzir certo tipo de entendimento sobre essa outra realidade e ao mesmo tempo sobre a nossa própria realidade. Significa dizer que o ser humano é inconcluso por isso, porque ele está sempre em contato com coisas novas e sempre está produzindo novas formas de vida, novas formas de ser. A gente começa a aprender sobre o mundo e a ensinar sobre o mundo, a gente está então criando imaginário social, a gente está criando nossas utopias, a gente está criando nossas distopias, a gente está criando aquilo que a gente julga ser belo, aquilo que a gente não julga ser belo, aquilo que a gente considera ser justo, aquilo que a gente não considera ser justo. Em alguma medida a gente começa a criar um certo tipo de ideologia que vai fazer com que em alguma medida vai balizar as nossas próprias ações. E é justamente nesse lugar que se funda a educação. Quando a gente vive algum tipo de realidade, quando a gente vive algum tipo de ação, a gente aprende sobre isso e a gente começa a ensinar. E tendo o choque dessas relações, tendo o choque sobre essas formas de ver o mundo, a gente começa então a formar um certo tipo de imaginário social. Ou seja, historicamente, os seres humanos intervindo no suporte, ou seja, intervindo na realidade, intervindo no mundo, foram criando tipos de sociedade, foram criando formas de pensar, foram criando ideologias dominantes. E pensar então o processo educativo, que é justamente esse lugar em que a gente consegue criar
de forma cada vez mais aprofundada, teorizando e aprendendo sobre a nossa própria realidade. Falar que essa apreensão da nossa realidade tem que ser neutra não é à toa. Isso vem como uma ideia de conservação da nossa própria sociedade. Está ligada a uma ideia de que, enfim, o nosso contexto atual não tem que ser modificado. Basta simplesmente aceitar e tentar se adaptar a esse tipo de realidade. E a escola, sendo o lugar que na nossa sociedade ocupa essa função de teorizar sobre o mundo, de falar sobre o mundo, de pensar o mundo à nossa volta, de formar os sujeitos que vão intervir ativamente ou passivamente na nossa sociedade, falar que ela tem que ser neutra, em larga medida, é você falar que esses sujeitos têm que simplesmente conservar essa sociedade que a gente vive. É sobre isso que vem o próximo trecho que eu quero falar do Paulo Freire. A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo, com áreas de pós-modernidade. Insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórico e cultural, passou a ser, ou a virar, quase natural. Frases como "a realidade é assim mesmo, o que podemos fazer?" ou "o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século", expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa: adaptar o educando a esta realidade, que não pode ser mudada. O de que se precisa, por isso mesmo, é o treino técnico, indispensável à adaptação do educando, à sua sobrevivência. Agora sim a gente consegue entender o sentido de que é o pedido da neutralidade na educação, de que simplesmente a gente tem que se eximir de qualquer tipo de ideia que fale contra as estruturas de pensamento da nossa sociedade. Uma posição talvez muito mais coerente, apontada pelo próprio Paulo Freire, justamente para incentivar então o pensamento crítico dos sujeitos que estão participando desse processo educativo, seria o seguinte: por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde da gente? Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Essa pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da democracia. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deve associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva, em que a violência é constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso. Por que, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que ver com isso? A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. Bom, esse é um trecho que eu acho que diz bastante por si só, não tem muito o que ficar falando. Acho que ele explicita muita coisa de forma muito crua e muito concreta. Bom, só para fechar, tem uma analogia que eu acho que representa bem toda essa ideia. Pensem no seguinte, como se vocês estivessem em um rio, vocês estivessem dentro de uma canoa. E aí você pode pegar o seu remo e começar a remar a favor da correnteza desse rio. Em analogia com a nossa sociedade, seria mais ou menos como na nossa prática educativa, a gente simplesmente fosse favorável a tudo que a sociedade nos aponta como rumo, como algo que deva ser valorizado. Bom, você vai ser muito aplaudido, você vai ser valorizado, ninguém vai ficar te atacando nem criticando. Agora, você pode pegar esse remo e tentar remar contra a correnteza do rio. Vai ser bem mais duro, vai ser bem mais complicado, mas é possível que você consiga. Na nossa prática educativa, a gente pode tentar questionar essa nossa sociedade, fazer essas perguntas que o Paulo Freire fez aqui nesse trecho. Bom, vai ser bem difícil, você vai receber uma série de ataques, você vai ser chamado de doutrinador. Agora, a gente pode pegar o nosso remo e falar: eu vou me eximir, eu vou ser neutro, eu não vou assumir um lado. Bom, a verdade é que a sua canoa, ela vai, na verdade, andar junto com a correnteza. E a educação, na verdade, ela só vai manter
a mesma base social, as mesmas estruturas sociais e as mesmas estruturas de pensamento sobre a nossa sociedade. Isso significa ser neutro na educação. E eu acho que é um pouco dessa mensagem que eu queria passar, tentando embasar um pouco do porquê, na verdade, a educação nunca é neutra, e quando a gente pauta uma educação neutra, a gente está, na verdade, servindo como um processo de despolitização e manutenção da sociedade em qual a gente vive. Acho que é isso. Muito obrigado quem ficou até o final. Se você gostou, dá o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e toca no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Compartilha para quem você quiser, para o máximo de gente possível. Compartilha nos grupos de família, compartilha para aquela pessoa que fala que a educação tem que ser neutra. E aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar também o link para o Instagram do Teoria Crítica. Lá eu vou tentar fazer algum tipo de interação um pouco mais direta, mais dinâmica, com a galera que estiver acompanhando o canal e estiver curtindo. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.